Finalmente saiu o primeiro episódio da Miss Marvel e, meus amigos, que episódio! Cara, a gente tem muito o que conversar. Que bracelete é aquele? A mãe dela tá envolvida na parada? Quem são aquelas pessoas que aparecem no final? Bora conversar sobre tudo isso agora! E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo ICM. Galera, eu já quero começar esse vídeo fazendo duas grandes ressalvas. E a primeira grande ressalva é que quem falar que essa série não tem referência aos quadrinhos nunca leu uma vírgula das HQs. Porque, essa série tá uma fotografia do que acontece nos quadrinhos. Inclusive, sexta-feira agora vai subir um vídeo no canal falando só sobre as referências da série aos quadrinhos, porque, são muitas. E a segunda grande ressalva, e uma das maiores, é pra Iman Vellani, porque, essa menina é um absurdo de talento, é inexplicável, cara. Existem atores e atrizes que nasceram pro papel, Robert Downey Jr. nasceu pra ser o Homem de Ferro, assim como o Benedict, ele nasceu pra ser o Doutor Estranho, o Oscar Isaac nasceu pra ser o Cavaleiro da Lua, e ela nasceu pra ser a Miss Marvel. E, a Marvel vem acertando demais na escolha dos atores e atrizes há muito tempo, e com essa menina, eles marcaram um puta golaço. Eu poderia fazer um vídeo inteiro aqui tranquilo, só falando da atuação dela, mas esse vídeo aqui é pra gente falar do primeiro episódio da Miss Marvel, então sem mais enrolação, bora lá! E, gente, como eu já tinha comentado anteriormente, a série de fato vai trazer uma temática muito mais jovem, muito mais adolescente, e não tem nem como não lembrar do primeiro filme do Homem-Aranha e lembrar do Peter Parker como ele era no início. Porque, eles realmente trazem todas aquelas questões de um adolescente vendo um mundo de super-heróis, vivendo aquelas questões de escola, amigos e relacionamento. E o episódio começa com a Kamala contando a fanfic que ela tá escrevendo sobre os acontecimentos de Vingadores Ultimato, com os objetos se mexendo pra dar vida à história dela. E, obviamente, enquanto ela tá contando toda essa história, ela dá uma atenção muito especial pra Capitã Marvel, que é a heroína favorita dela. E uma coisa muito interessante é descobrir como que o mundo ele enxerga os super-heróis depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato e descobrir como que as pessoas sabem o que aconteceu em Vingadores Ultimato. E logo nesse primeiro trecho já responde essa pergunta, porque adivinha quem foi que contou tudo o que aconteceu em Vingadores Ultimato? Nada mais, nada menos do que Homem-Formiga, senhoras e senhores, o nosso querido Scott Lang. Porque logo nesse primeiro trecho ela diz de que o Scott Lang participou de vários podcasts contando o que foi que aconteceu em Vingadores Ultimato e muito possivelmente deve ter se tornado uma pessoa muito famosa depois disso. Então aquelas crianças lá em Ultimato que não queriam tirar foto com ele naquela época, hoje com certeza iriam querer. E obviamente nesse primeiro trecho existem várias referências aos quadrinhos, mas eu não vou me ater a isso agora, mas eu quero contar duas para que a gente entenda melhor o contexto do que acontece na série. E a primeira grande referência é de que a Kamala nos quadrinhos, ela é uma fanfiqueira assim de primeira, só que lá ela escreve para um blog que é o freakingcool.com, e aqui na série ela tá um pouco mais moderna e ela já criou um canal no YouTube e ela conta as fanfics dela lá. Só que o nome do canal dela se chama Bebê Preguiça, e essa daí é a nossa segunda referência, porque nos quadrinhos ela tem um ursinho de uma preguiça bebê. E galera, essas são só duas referências aos quadrinhos, mas o episódio tá cheio de referência. Ah, e um outro detalhe interessante também é que ela diz que toda quarta-feira sai episódio novo no canal dela, e obviamente isso é uma alusão ao Disney Plus, porque os episódios da Miss Marvel saem toda quarta-feira. Mas voltando pro episódio, na sequência a mãe dela chama ela pra se arrumar porque eles precisam ir pro exame de habilitação dela. E uma outra curiosidade interessante é que nos Estados Unidos quem treina os filhos é a própria família, e no dia do exame eles utilizam o carro da família pra fazer. Mas chegando lá ela acaba fazendo besteira e ela acaba dando ré no carro e acertando o carro do examinador que tava logo atrás. E esse lance todo de habilitação, de exame e tudo mais, foi só pra mostrar a relação dela com a família dela,
porque logo na sequência o pai dela e a mãe dela já aparecem meio que discutindo com o examinador pra tentar proteger ela de alguma forma. E galera, aproveitando pra falar da família dela, fora a semelhança absurda dos quadrinhos, a família dela na série tá um negócio assim absurdo de incrível. Realmente é uma família muito parecida com a vida real. Meu, a mãe dela é uma mãe igual a minha, igual a sua, igual uma mãe comum. Não é aquelas mães que a gente olhava nos filmes e falava: meu, minha mãe nunca seria desse jeito. Muito pelo contrário, ela é muito parecida com uma mãe normal. O pai dela é uma pessoa assim maravilhosa, que é muito parecido com a dos quadrinhos, e o irmão dela, meu, nem se fala, a semelhança dele aos quadrinhos é tipo uma foto. E nesse momento que eles estão voltando pra casa, eles começam a falar com a Kamala sobre o que ela tá fazendo e tudo mais, e ela olha pelo vidro do carro, enxerga toda Nova York de longe, e nesse momento a gente vê lá no fundo a Torre dos Vingadores, mas por algum motivo tá assim um ar gigante. Quando eles chegam lá, a Kamala vai pra escola e lá na escola, nos primeiros segundos, já fica muito claro e muito bem estabelecido o quão deslocada ela se sente naquele local. Porque logo quando ela entra na escola, um professor já passa por ela e erra o nome dela, chamando ela de Camille ao invés de Kamala. Depois tem uma galera que tá jogando uma bola de basquete e quase acerta nela. Ela passa e dá um oi pra umas meninas que estão paradas do lado e as meninas, tipo, nem dão bola pra ela. Depois ela até pede pra duas meninas saírem da frente do armário dela pra ela pegar o livro de química dela e as meninas não saem da frente. Então já fica bem claro ali de que ela tem uma relação bem complicada naquele lugar. E isso a gente tem que dar os parabéns pra direção da série, porque eles conseguiram em poucos segundos, em poucas palavras, mostrar de forma muito fluida e de forma cristalina como que ela vive uma relação conturbada naquele lugar. E logo na sequência já é apresentado pra gente três personagens que são muito importantes, principalmente nos quadrinhos. O Bruno, que é o melhor amigo dela, a Nakia, que é amiga dela também, e a nojenta da Zoe, que é a popular da escola que fica pegando no pé dela. Logo depois de ser apresentada esses personagens pra gente, ela é chamada na sala do diretor e o diretor basicamente conversa com ela pra entender o que tá rolando, porque diz que ela zoou a professora numa aula, de que ela vive no mundo da fantasia e de que ela precisa acordar pra vida. E esse momento dele conversando com ela foi basicamente um start pra ela começar a pensar se realmente ela não tá vivendo no mundo da fantasia. E eu senti que a função dele nesse episódio foi basicamente essa, foi só realmente levantar esse questionamento pra ela começar a pensar se realmente ela não anda viajando demais e deixando de viver a vida real, até porque a mãe dela depois reforça essa ideia na cabeça dela e ela mesma começa depois a se questionar se será que realmente eu não tô vivendo demais no mundo da fantasia? E esse daí é o momento típico de toda a série e de todo o filme, mas que funciona muito bem. O protagonista, ele começa a desacreditar de que um dia ele possa ter poderes ou algo do tipo, e aí em um belo momento, voilá, ele descobre que ele tem poderes e tudo se torna possível. E logo na sequência aparece ela e o Bruno conversando sobre a Vingacon, que é basicamente um evento nerd, uma CCXP da América, onde vai rolar um concurso de cosplay, onde ela quer participar, obviamente vestida de Capitã Marvel. E enquanto eles estão andando na rua, eles vão pensando em várias formas de juntar a fantasia dela com outros super-heróis. Por exemplo, juntar a fantasia dela com Pantera Negra ou com Doutor Estranho ou até com a própria Valkyria. Então, quando ela chega em casa, a mãe dela deixa uma caixa em cima da mesa com algumas coisas velhas que a mãe dela mandou pra ela. E nessa, Kamala, ela começa a fuçar na caixa pra ver o que tinha ali. E é nesse momento que ela descobre o bracelete, que é o mesmo bracelete que vai dar os poderes para ela mais pra frente. Então ela questiona a mãe dela sobre aquele bracelete e quando ela faz isso, a mãe dela faz uma cara de séria, tira o bracelete da mão dela, coloca de volta na caixa e diz que são apenas coisas velhas. Ou seja, tá mais do que na cara que a mãe dela sabe sim que tem alguma parada estranha com aquele bracelete. E aí entra uma das maiores teorias e uma das maiores apostas até agora, que aquele bracelete, assim como os anéis de Shang-Chi, eles têm uma origem dos Eternos, porque o design dos dois objetos é muito parecido com o design da própria magia dos Eternos
e com o design da nave deles. E galera, se eu estiver certo e realmente for de origem dos Eternos, você tá me devendo um quadrinho da Miss Marvel, viu? Ok? Ok. Agora sim, continuando, a mãe da Kamala chama ela pra comprar as coisas pro casamento do irmão dela, o Amir, e esse momento serve basicamente para estreitar um pouco mais a relação dela com a mãe e também pra gente conhecer um pouco mais da cultura paquistanesa dela. Só que o mais interessante é o que rola depois disso, porque a Kamala ela tá com medo de pedir pra mãe dela para participar desse evento da VingaCon, porque os pais dela são bem fechados para isso. Eles acreditam de que ela não deve se vestir como as pessoas comuns, de que ela deve se vestir como pessoas da cultura dela, e eles acreditam de que se ela se juntar com essas outras pessoas, ela vai se tornar uma pessoa mundana. Então o Bruno ele dá uma pressionada nela e pede para ela conversar com a mãe dela. Então ela vai lá, pede para a mãe dela e recebe um não na cara. E mais uma vez, essa cena tem várias referências aos quadrinhos, mas eu quero citar uma em particular que faz a gente entender melhor o que rola dentro da série. Porque nos quadrinhos ela pede pro pai dela para participar de uma festa que vai rolar ali nas margens do Lago Jersey, e obviamente o pai dela fala não, só que ela mesmo assim desobedece as ordens dele, foge de casa e vai participar. Só que quando ela tá voltando da festa, ela esbarra com a névoa terrígeno, e é assim que ela consegue os poderes dela. E aqui na série tá rolando a mesma situação, só que com elementos diferentes, porque ao invés dela tá pedindo pro pai dela pra ir em uma festa no lago, aqui ela tá pedindo pra família dela pra ir no evento da VingaCon. E ao invés dela ganhar os poderes dela através da névoa terrígeno, ela vai ganhar os poderes dela através do bracelete. Ou seja, é a mesma história, só que com elementos diferentes. E como nos quadrinhos, ela desobedece os pais dela, e na série ela bola um plano junto com o Bruno para conseguir participar desse evento. Ah, e uma curiosidade bem interessante é que o Bruno nos quadrinhos, ele também é muito afim da Kamala, só que ele nunca contou isso para ela, e aqui nessa cena na série, a gente percebe de que ele realmente é afim dela. Então vai rolar muito aquele lance do melhor amigo gostar da amiga, só que a amiga não vê ele dessa forma e ela gosta de outra pessoa. Então são bem questionamentos e situações de um adolescente. Mas voltando pro plano dela, ela resolve usar uma câmera escondida na casa dela para vigiar a porta do quarto dela, e ela usa uma caixinha de som que é um protótipo de Alexia daquela realidade, aonde caso o pai dela ou a mãe dela se aproxime da porta, ela solta uma gravação dela dizendo de que ela tá se arrumando para evitar que os pais dela entrem no quarto e descubra que ela não tá lá. Então eles conseguem colocar o plano deles em prática e ela foge de casa, só que o Bruno ele sugere que ela utilize algum elemento que mostre mais da cultura dela. E aí é quando ela lembra daquele bracelete que ela tinha visto logo no início do episódio, lembra? Então ela vai até o sótão da casa dela, pega o bracelete, mas não coloca. Ela deixa pra usar só no dia do evento. E é claro, isso é uma conveniência de roteiro. Por acaso ele pedir pra ela procurar alguma coisa e por acaso ela vai atrás daquele bracelete e assim ela descobre os poderes dela. Mas é uma conveniência de roteiro que pra mim funcionou muito bem. E cara, o evento é um negócio assim incrível. Ele é repleto de referências à fase 3 da Marvel, mostrando todas as histórias, todas as batalhas, todas as cenas. Meu, é um negócio muito top de se ver. Olha isso. E nesse evento ela se veste com a fantasia da Capitã Marvel que ela tinha preparado para ela competir naquele concurso de cosplay que ia rolar. E é nesse momento que ela coloca o bracelete que ela tinha pego e acontece aquela cena que a gente tinha visto no trailer. Então ela entra em uma outra dimensão bem rápido e sai dela, e no momento que ela entra nessa dimensão a gente vê várias almas, entre aspas, ali. E eu tentei associar aquela dimensão com outros eventos ou outros poderes que a gente já tinha visto em outros filmes da Marvel, mas até agora eu não consegui associar a nada e a ninguém. Se você conseguiu associar a alguma pessoa ou algum poder,
Bota aí nos comentários. Então, quando ela volta desse plano astral, ela fica toda assustada, só que ninguém percebeu isso. E então o Bruno fala pra ela subir em cima do palco, ela sobe ali meio toda atrapalhada pra se apresentar. Só que por conta de todos os flashes e a luz no rosto dela, ela fica bem desorientada e aí ela, pra parar, ela solta o poder dela ali na frente de todo mundo. Só que a galera acha de que aquele poder, na verdade, era efeitos visuais que ela usou para conseguir ganhar o concurso. Então todo mundo começa a aplaudir ela como se ela tivesse feito um baita efeito visual. Porém, a cabeça do Homem-Formiga começa a rolar pelo local e acaba acertando uma corda que segurava o martelo do Thor. E o martelo do Thor desce e acerta a Zoe em cheio. E quando a Zoe ela vai quase cair no chão, acontece a maior e mais fantástica referência aos quadrinhos, que é a Kamala salvando ela exatamente igual. Porque na série ela estica o braço e impede que a Zoe caia no chão. E nos quadrinhos ela estica o braço também, só que impede que a Zoe se afogue. E gente, vocês não têm ideia do quanto que eu tô amando de coração ver todas essas referências aos quadrinhos. É sério, eu tô tipo pirando. Mas assim ela descobre os poderes dela e então ela vai pra casa junto com o Bruno e os dois ficam se questionando do tipo, meu, o que que tá rolando? O que que tá pegando? Só que eles não conseguem conversar muito porque tá muito tarde da noite e ela precisa entrar pra dentro de casa. E então quando ela entra dentro de casa, a mãe dela tá esperando ela dentro do quarto e ela toma um baita de um esporro e a mãe dela fala de que ela tem que largar essa história aí de coisa cósmica. E então depois do esporro a Kamala deita na cama e é aquele momento do trailer que ela olha pra mão dela brilhando e ela diz cósmica. E olha pra você ver como que os trailers eles nos enganam, porque pelos trailers o Bruno pergunta pra ela como que ela se sente e ela diz que se sente cósmica, mas não foi nada disso que rolou na série. E aí pra finalizar, na cena pós-créditos do episódio aparece esse policial aqui e eu acho que você sabe quem é esse policial, não é? Exato, é o mesmo policial que apareceu no filme de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ou seja, teremos a Controle de Danos na parada. A Controle de Danos, pra quem não lembra, é a organização criada pelo Tony Stark desde Vingadores 1, que é responsável por limpar a área e pegar todas as armas alienígenas e toda a tecnologia depois que os ataques acontecem e, obviamente, reparar os danos às pessoas envolvidas nessa batalha. Mas, pelo jeito, depois que o Tony ele morreu, a Controle de Danos agora deve estar sob nova direção e, pelo jeito, eles estão indo atrás de pessoas super poderosas. E, mais uma vez, isso faz uma leve referência aos quadrinhos, mas que a gente vai conversar sexta-feira agora no vídeo exclusivo falando só sobre essas referências. Mas e aí, você já assistiu esse primeiro episódio? Tu curtiu esse episódio? Bota aí nos comentários. E galera, essas últimas séries da Marvel tá arrebentando demais, de verdade. E eu tô com grandes expectativas para as novas séries que ainda vão vir, para os novos filmes que vão vir. E pra você não perder nada, eu te convido a se inscrever no canal, vir fazer parte da nossa família, porque aqui eu te deixo atualizado, de tudo que tá rolando em primeira mão. E pra você que já faz parte da nossa família, obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço apertadíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!